Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: adore ao Senhor por quem Ele é e não pelas coisas que Ele pode fazer por você. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É nos momentos de dificuldade que nós costumamos lembrar que Deus existe. É quando os nossos sentimentos eles já não aguentam mais, quando nós não temos mais esperança, é quando tudo saiu do controle, que nós lembramos de um Deus. Lembramos que podemos orar, pensar na nossa vida e nas nossas atitudes, sentir o peso do mundo sobre nós e sentir também a paz da presença de Jesus Cristo. Então o nosso coração ele se acalma, nós conseguimos olhar as coisas com mais clareza, criamos metas, traçamos planos, para que nós consigamos sair desse estado, esse estado de dor, de tristeza, de negação. E conforme nós nos aproximamos de Deus, as coisas elas começam a melhorar. E assim nós vamos seguindo, dia a dia, acordando mais cedo, ouvindo louvores, ouvindo devocional, mudando a nossa rotina, até que tudo sai daquele estado inicial. Sabe o que acontece depois? Deus já não é mais necessário. Então por aquele instante eu já não preciso de Deus, porque tudo já aconteceu como eu gostaria. Quer um exemplo disso? Essas quaresmas. 40 dias negando alguma coisa, 40 dias negando outra, que na verdade não é nem 40, né? É 44. E por quê? Não sei. Porque as coisas elas não precisam estar na Bíblia, precisa estar na cabeça de alguém e ter quem segue. Bastou ter isso, tem pronto, você já tem uma religião nova. Só que será que esse é o comportamento que nós gostaríamos de ter? Será que se você tivesse uma pessoa a qual você se relaciona, que ela só te procura nos momentos de interesse e depois que ela satisfaz os interesses dela, ela te abandona em qualquer canto, você iria gostar de ter uma relação desse jeito? Tem pessoas que só aparecem para pedir oração, só quer uma oração porque meu filho isso, a minha mulher aquilo, meu emprego isso, e tô numa batalha e fizeram macumba, porque as pessoas têm inveja. Você vai me desculpar, mas me mostra do que as pessoas têm inveja de você. Você não tem nada. Você não tem uma coisa boa, você não tem virtude, você não tem nada. E ainda continua achando que o mal está interessado em você. Você é o próprio mal. O mal não precisa fazer nada. O mal luta contra aqueles que não são deles. Aqueles que são já estão ali, se autodestruindo, se automutilando. É só olhar o comportamento dessas pessoas. E eu, graças a Deus, Jesus ele apareceu na minha vida não porque eu precisava de alguma coisa. Eu não fui buscar Jesus porque eu queria uma cura, eu queria uma causa, eu queria alguma coisa. Porque nem em Jesus eu acreditava para isso. Mas quando Jesus ele apareceu perto de mim, quando eu pude sentir a presença do Espírito Santo, quando eu pude sentir o amor de Deus, como aquilo fez sentido na minha vida, como aquilo me trouxe um alento, como aquilo me deu esperança, me trouxe paz. Então a relação que eu construí com Deus desde o começo não foi porque eu queria alguma coisa, mas foi uma relação dizendo, olha, muito obrigado. Obrigado por salvar a minha vida, por estar comigo, por me tirar da escuridão. Obrigado por me dar um propósito. Obrigado por tudo que eu recebia e nem sabia. Então a gente começa a reconhecer coisas que antes nós não tínhamos a capacidade. Poxa, quem não gosta daquele que nos trata bem? E o Senhor, Ele faz tudo por nós, quando nós sabemos reconhecer o valor de tudo. Porque o tudo não é o que eu quero, o tudo é o que eu preciso. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Habacuque 3,
versículo 17 a 19. A palavra do Senhor, ela diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o da corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Habacuque era um profeta. E o que esse profeta ele está nos dizendo? Ele colocou Deus acima de todas as condições. Diferente de nós, que quando nós achamos que Deus ele não está falando conosco, nós começamos a trilhar um caminho buscando alguém que tenha fé o suficiente para convencer a Deus a fazer o que eu quero. Independente se faz parte dos planos dele, independente se isso vai destruir a minha própria vida ou não. Parece um viciado querendo dinheiro para usar mais droga. Ele não quer saber se ele vai vender a televisão do pai, se ele vai roubar a carteira da mãe, ele não quer saber de nada. Ele quer saber de ter alguma coisa para enfiar no nariz e de ter uma pedrinha para queimar no cachimbo. Essa é a intenção. Então, quando nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de qualquer pessoa, sem parar para pensar se eu tenho direito com aquilo, é justamente assim que nós vivemos com Deus. É ridículo esse tipo de coisa. E em nós existe uma arrogância que ela é do tamanho do mundo. E de quem é o mundo? O mundo é o do diabo, é do pai da mentira. Sabe por que isso acontece? Às vezes nós temos tudo o que nós precisamos, mas é impossível ter um resultado perfeito tendo tudo. Poxa, mas como assim? Vou fazer um convite para você. Eu quero que você deixe a louça juntar na sua casa, tá? Então, beleza, a louça tá lá na pia. Eu vou te dar uma bucha, eu vou te dar o detergente, vou te dar a água e vou te dar o pano para secar. Tranquilo, você consegue lavar todas essas louças, belezinha, deixar limpinha? Ah, não, eu consigo. Só que você vai fazer isso no escuro. Será que vai ficar bom? É isso que nós vivemos, a nossa vida é justamente isso. Nós pegamos tudo que nós temos, mas sem luz tentamos resolver todas as coisas. Limpa sua casa no escuro, vê se ficou bem limpinha. E o que é a clareza? O que pode nos mostrar onde está a sujeira? É a palavra de Deus. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós acendemos essa luz para poder lavar essa louça. E essa louça é a nossa vida, são os nossos pensamentos, são as nossas intenções, é tudo aquilo que eu acho que eu preciso. E no fim eu noto que eu só precisava da luz. De todo o resto se tornou insignificante. Ainda que as figueiras não produzam frutas. Então ele está colocando uma condição onde, olha, eu tenho a árvore? Tenho. Qual é a minha intenção eu tendo a árvore? Que você vai ter frutos, mas não teve frutos. E as parreiras não deem uvas. Ele está fazendo o mesmo tipo de analogia, comparando algo que deveria dar, porém não deu. E na nossa vida, diversas as vezes vão acontecer isso. Você vai ter algo, mas aquilo não vai funcionar da forma que deveria. E aí você vai começar a questionar e querer fazer de alguma forma aquilo dar certo. Ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher. E aqui tudo que ele está pedindo é o quê? É o que é necessário, comida. Ele está falando sobre coisas essenciais, não é sobre uma escolha, não é sobre ter mais. É sobre o básico para se viver, o básico para se comer. E diferente de nós que temos hoje muitas facilidades, quando ele escreveu essas coisas, eles não tinham. Eles dependiam da força do próprio braço, dependiam da chuva, da colheita, do cuidar, para que eles pudessem ter alimentos. Dependiam exclusivamente de Deus e de confiar a fé em Deus. Ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e o louvarei. Então olha que ele não colocou
a adoração dele, a relação dele com Deus nas coisas, nas necessidades. E é assim que nós devemos fazer com a nossa vida. Não colocar o nosso interesse acima da nossa relação com Deus, querendo determinar a fé se acontece o que eu quero ou não. A nossa relação com Deus, ela tem que estar além de todas essas coisas, porque nós estamos nos preparando para viver uma eternidade. E você não está dando conta de mais um dia. Como que você quer dar conta da eternidade? Se você busca só aquilo que é necessário. Qualquer um, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, buscam o necessário. Nós temos que ter algo a mais, algo que as pessoas olhem e elas não consigam entender. Se a gente começa a olhar o paganismo, eles também tinham as mesmas dificuldades. Então, quando não tinha chuva, quando a colheita não estava boa, o tempo estava muito seco, sabe o que eles faziam? Sacrificavam pessoas, achando que o sangue derramado iria agradar aos deuses que eles acreditavam. E aí? Até onde você está disposto pelos seus interesses? Até onde você está disposto a ter uma relação com Deus? E essa pregação, o motivo dela é um só. É você poder acender a luz para lavar a louça. E a louça que você vai lavar é você mesmo. Nós não estamos aqui procurando um culpado. Nós não estamos aqui para mostrar, olha, tá vendo, eu disse. Nós estamos aqui para olhar no espelho e entender que o maior vilão sou eu. Que o motivo de tudo isso estar acontecendo na minha vida sou eu. As relações que eu tenho são todas erradas. Se eu não consigo me relacionar com Deus da forma certa, o que dirá com as pessoas? E a gente acha que se acontecer uma coisa, nós iremos nos transformar. Ah, quando eu casar, eu paro de fazer. Quando eu tiver um filho, eu paro de fazer. Quando isso, eu paro. O quando, ele não existe. Porque as nossas ações, elas são influenciadas pelo Espírito Santo. Se hoje você não se comporta certo, não é porque algo exterior aconteceu que algo interior vai mudar. Nós precisamos nos arrepender para dar oportunidade para Jesus poder transformar a nossa vida através da ação do Espírito Santo. Então, Habacuque, acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa, ele não colocou nem o louvor e nem a adoração nas necessidades físicas do corpo dele, mas ele entendia que ele não podia abrir mão das coisas espirituais, porque já era uma coisa não estar alimentando o corpo. Não alimentar a alma nesses momentos seria algo pior ainda. Então nós podemos viver sim, com pouco alimento, mas nós não podemos viver longe de Deus. O Senhor Deus é a minha força. Então é Deus quem nos dá esperança para viver os dias difíceis, para passar no meio das tribulações, das injustiças e de tudo isso que esse mundo oferece. É Deus quem nos dá o caminho, o direcionamento, e somente através da palavra e de Jesus Cristo. Ele é o intercessor que Deus nos deixou, Ele é o caminho. É através dele que nós conhecemos a verdade e também junto dele que nós temos a vida verdadeira. Ele tornou o meu andar firme, como de uma corça. Então é Deus quem nos dá certeza, quem nos dá firmeza. Sem Deus nós temos dúvidas sobre todas as coisas, do que fazer, do que falar, de como agir, se isso é certo ou não, se eu consigo ou não. Mas se o Senhor está conosco, nós não temos medo, nós não temos mais receio. Nós seguimos em frente, porque é assim que Deus nos ensinou a fazer e é assim que o seu Espírito, Ele nos capacita. E me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Por que a montanha se torna um lugar seguro? Porque lá de cima você consegue observar por onde os teus inimigos eles vão vir te atacar. E também consegue defender. Então nós temos que estar sempre um passo à frente. Nós temos a luz ao nosso lado. Nós conseguimos lavar a louça. Nós conseguimos lavar a louça, olhando aonde está a sujeira. Então nós temos uma vantagem sobre isso. Lembra sempre disso, faz a experiência para você ver se eu tenho razão ou não. Tenta fazer as coisas dentro da tua própria casa que você conhece no escuro.
vê se vai ficar um serviço de qualidade. Não vai. Assim também é a nossa vida, quando ela é administrada longe de Deus, sempre vai juntando sujeira em tudo quanto é lugar. Aquilo que deveria demorar 5 minutos para fazer, demora meia hora, porque nós não temos certeza se está limpo ou não, esfrega de novo, esfrega de novo, esfrega de novo, não sabe se já lavou ou não lavou, se é ou se não é, se tirou todo o sabão ou se não tirou. Nós temos que trazer para o que é prático para nós, para a gente conseguir o mundo espiritual. E a Bíblia, ela é cheia de coisas desse jeito. Ele nunca está falando do que a gente acha que ele está falando. Não leve a Bíblia para o lado literal. É quando nós não conseguimos compreender os ataques de Satanás que Deus nos chama de tolos. Quando o diabo está manipulando a nossa vida e nós não conseguimos compreender. Mas quando eu consigo, Deus diz que eu sou sábio, que eu consigo entender qual é o problema, que eu consigo olhar para a minha vida e me arrepender e dizer, olha, isso não foi o melhor que eu deveria ter feito. Eu voltei a acreditar nas mesmas coisas, porque sempre que uma coisa gatilha os meus pensamentos, é porque eu não entreguei para Deus perdoar aquelas coisas. Se a gente continua lá em João 4, versículo 21, 23 e 24, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. De quem são essas palavras? De Jesus. Nós falamos já de uma passagem um pouco anterior, que é a mulher que estava no poço, retirando água ao meio-dia. Mulher que já tinha tido 6 companheiros, e Jesus disse, olha, dos 6, nenhum foi o seu, você não tem ninguém. E aquela mulher, sendo samaritana, ela tinha uma rixa com os judeus, e elas não deveriam nem estar conversando com Jesus. Mas Jesus conversava com aquela mulher e dizia que ele poderia dar uma água, que seria a água da vida. E ela ficou interessada sobre essa água. E aí ela começou a dizer que o motivo entre o qual os judeus e os samaritanos eles tinham uma rixa é que eles costumavam adorar a Deus em lugares diferentes. Parece alguma coisa que acontece hoje? Um adora na igreja católica, outro vai na evangélica, outro vai na congregação cristã, hoje é outro adventista de 7º dia, outros são tantos como nós que adoramos ao Senhor dentro da nossa casa, junto da nossa vida. E Jesus chega nessa mulher e diz, mulher, creia no que eu digo, mulher, acredita no que eu digo, mulher, olha o que é a verdade. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Olha como Jesus, ele disse algo que estava além da compreensão daquelas pessoas. Porque para eles, Deus era o lugar. Ou eu adoro em Jerusalém no templo, ou eu adoro aqui em Samaria. E Jesus está dizendo, mulher, vai chegar o tempo onde vocês não vão adorar Deus mais nos templos. Vocês não vão adorar ao Senhor mais nos lugares que vocês costumavam fazer. E por que era necessário o templo? Você já se perguntou por isso? Porque antigamente era necessário sacrifícios de animais. Então eles faziam, entre aspas, um churrasco. E eles comiam a carne desses animais. É como se eles estivessem celebrando, oferecendo a Deus aqueles animais e eles iam se alimentar deles. Como nós fazemos hoje, churrasco. O altar tinha fogo, tinha grelha, tinha garfo, eles colocavam sal. O que é isso? Pesquisa uma foto de um altar que você vai entender o que eu estou te falando. E a gente entra na igreja e olha o altar de hoje e acha que o altar é aquilo. Não tem nada a ver com o altar da Bíblia. E Jesus estava dando um entendimento maior. Olha, vocês não vão mais fazer sacrifício, sabe por quê?
porque o último sacrifício serei eu. A reconciliação entre vocês e Deus, eu vou pagar o pecado de vocês. Então vocês não vão mais precisar de um templo para fazer isso. E Jesus ele continua dizendo: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus ele já disse que esse tempo ele já chegou, o tempo ao qual nós não precisaremos mais do prédio, da instituição para poder adorar a Deus. E eu não estou falando para você destrói as igrejas, mas eu estou dizendo o que Jesus te disse. Se você não tem capacidade de entender, você precisa ler mais a Bíblia para que o Espírito Santo te revele. Porque aqui é palavra. Palavra a gente não questiona, palavra a gente ouve. Se eu não entendo, não é a palavra que está errada, eu que não tenho sabedoria ainda. E eu vou permanecer lendo durante a minha vida toda, até chegar o momento onde eu consiga entender. Porque eu preciso tirar tudo aquilo que é meu, para tudo aquilo que é de Deus ganhar espaço dentro de mim. Então Jesus ele está dizendo que já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então aonde vai estar a nossa adoração? No espírito, não nas coisas. Na verdade, seguindo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os verdadeiros servos e servas do Senhor. Esses são os verdadeiros discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor. Esses são os verdadeiros crentes do Senhor. Porque eles não creem naquilo que eles veem, mas acreditam naquilo que eles sentem. Feliz aqueles que acreditaram sem ver. Então Deus ele quer criar uma relação muito maior conosco. Uma relação onde a igreja se torna a nossa casa e a nossa vida. Onde nós podemos servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Não só quando é do nosso interesse. Não ficar buscando a Deus só quando eu preciso de alguma coisa. Mas nos colocar à disposição todos os dias de ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho e a verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então Deus quer aqueles que adoram Ele em verdade e em espírito. Olha quem Deus está procurando, e às vezes a gente acha que porque não frequenta a igreja, Deus não me quer. Porque... Olha como a palavra já mostra uma coisa totalmente diferente da narrativa. Porque tem gente que foi cooptada pela doutrina. O pastor pregou tão certo condenação que ela tem medo de pensar algo diferente e ela não conhece a palavra. Você imagina Jesus dizendo para uma mulher: olha, você está aí brigando com os judeus por causa do templo? Nem do templo vocês precisam da verdade, e eu sou a verdade. Vocês precisam do Espírito, e eu mandei o Espírito para vocês. Então do que mais vocês precisam? O que mais você precisa para adorar a Deus? Se você pode sentir a presença dEle, se nós temos a palavra de Deus, se nós sabemos que Ele pode transformar a nossa vida. Deus é Espírito, Deus é o amor, Deus é a verdade. Isso são afirmações. Você pode ver Deus com os teus olhos? Não. Você pode sentir Deus com o teu coração? Sim. 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 Como você sabe aonde tem luz? Porque os teus olhos podem ver. Como você sabe aonde está Deus? Porque o teu coração pode sentir. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a adoração que o Pai quer. Não é a adoração que as pessoas veem eu contando as minhas bolinhas, não é a adoração que vê o pirulito passando, não é a adoração que vê que eu estou ali jejuando, não é a adoração que vê eu lá dentro da igreja fazendo cara de caganeira. Ai, como eu sou louvado, ai, como esses grupos musicais são... Cara, não é isso. O Espírito e a verdade é dentro do teu quarto, é no silêncio, é quando ninguém vê. É quando ninguém vê que você é um cristão, é isso que é a verdade, mas ele enxerga Jesus no teu comportamento, nas tuas atitudes e em tudo aquilo que você faz. Então olha como Jesus ele trouxe algo muito maior do que nós.
Então nós devemos adorar o Senhor porque o Espírito assim nos incomoda a fazer. Não porque a minha mentalidade, a minha razão e o meu interesse quer que eu faça. Começa a buscar Deus por interesse. Tem gente que, acabou meu casamento, beleza. Aí começa a buscar Deus com a intenção de voltar o casamento. Porque eu tenho que parecer que eu sou uma pessoa melhor, que eu tô arrependido. Aí a mulher vai lá e dá uma bica na bunda do cidadão, não quer nem saber dele, aí ele esquece Deus. Eu não quero mais brincar de religião porque esse caminho não é pra mim. Cara, quem quer você? Sério, quem quer você? Sabe quem te quer? O traficante, a prostituta, aquele que vai pegar dinheiro teu, até você ter dinheiro. Porque quando você não tiver mais dinheiro, sabe quem vai querer você? Jesus. Aquele que te rejeitou sempre será o único, aquele que você rejeitou, que vai te querer. Então esse evangelho não é pra gente brincar de eu quero isso, eu quero aquilo, porque as coisas que você sofre você não vai poder levar daqui. E muitas vezes acontece exatamente isso que nós já falamos, a passagem do administrador, o tolo, que ele conquistou exatamente o que ele queria e no outro dia ele morreu. E o que adiantou trabalhar e sofrer uma vida inteira por aquelas coisas se ele não pôde aproveitar um dia? Então nós devemos parar de focar nas coisas, nas pessoas e nos nossos interesses e focar na verdade. E onde está a verdade? Na palavra de Deus. E aonde está o Espírito? Na palavra de Deus. Quando a nossa fé aumenta, Jesus ele participa da nossa vida. Por que Jesus é um nome que está acima de todo nome? Porque quando eu sinto a presença dele, eu digo, Jesus, obrigado. Eu consigo conversar com esse Espírito, porque eu não estou conversando com o vazio. Eu estou sentindo. Aprende a confiar. O coração do homem é enganoso? Sim, quando Deus não está nele. Mas quando é o Senhor quem está conosco, não tem engano. Amém? Adore ao Senhor por quem Ele é e não pelas coisas que Ele pode fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos arrepender de tudo de mal que nós fizemos. Perdoa, Pai, por todas as coisas que nós falamos, pelas coisas que nós pensamos, pelas coisas que nós fizemos. Tende misericórdia de nós, Senhor. Perdoa por todas as vezes que eu te adorei da forma errada, colocando os meus interesses acima do seu. Que seja feita a sua vontade. Que o Senhor possa me dar força, me dar coragem. Remove de mim todo esse medo e tudo aquilo que não vem de ti. Essa curiosidade de saber o futuro, de querer saber o que vai acontecer, de querer garantir as coisas. Remove de mim, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Eu quero viver além das minhas necessidades. Eu quero viver o amor pleno. Eu quero viver a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.